Olá, boa tarde. Vamos falar um pouco sobre primeiro transporte da arca, que se encontra em 1 Crônicas, no capítulo 13, do versículo 1 ao 14, onde Davi teve conselho com os chefes de milhares e de centenas para ir buscar a arca. Sabe, que eles não cuidaram muito bem no tempo de Saul, certo? Que tipo assim, deixaram de lado, sabe? Porque era um rei perseguidor. E o que é não cuidar direito da arca no tempo de Saul? Às vezes, para os dias de hoje, o que é isso? É quando nós pensamos que estamos sendo perseguidos. Sabe, nós não podemos nos deixar ser perseguido, ser vencido pela perseguição por pessoas mal intencionadas. Nós temos que ficar firme na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que cuidar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Às vezes pode ser uma pessoa má, sabe, que está ali, mas nós temos que manter a firmeza, manter a verdade na sã doutrina. O que é cuidar da arca? É cuidar do Espírito Santo dentro da nossa vida. Não deixar nós se levar pela outra pessoa, ir atrás da pessoa. Nós temos que ir atrás de Jesus Cristo. Nós temos que ir atrás do Senhor. Nós temos que seguir o Senhor. Nós temos que buscar conselho ao Senhor e às fronteiras aonde Ele está. Certo? Reunir pessoas, reunir todas as pessoas, como se relata aqui, certo? Que estão nos seus pastos verdejantes para fazer as assembleias. Para quê? Para que conversamos entre nós. Para que façamos o que é certo. Para que o inimigo não venha tirar de nós aquilo que nós temos. Certo? Porque a arca da aliança é o Espírito Santo em nossa vida. O Senhor faz de nós caro novo. O que é caro novo? É uma nova pessoa para levar a palavra de Jesus Cristo até vós. Certo? O que acontece quando uma pessoa tenta tocar em você, certo? Quando uma pessoa tenta querer te perseguir, quando uma pessoa tenta querer tirar a tua seriedade, quando uma pessoa usa, sabe, de coisas ali para querer te tirar da presença do Senhor Jesus Cristo, querendo fazer você se passar por mentiroso, o que acontece? O Senhor destrói a pessoa. Aqui a gente vê usar o que aconteceu. Ele tocou na arca do Senhor e caiu morto. E Davi ficou com medo e levou a arca do Senhor até outro lugar, até na casa de Obed-edom, certo? E ele foi abençoado, esse homem, porque ele recebeu. E Davi deixou lá e saiu. Ele recebeu a palavra, ele recebeu a arca. O que é a arca? É o Espírito Santo. É a pessoa que tem o Espírito Santo. Ele recebeu aquela pessoa do Espírito Santo na casa dele. Ficou ali durante 3 meses com ele. A arca, se nós trazer para os dias de hoje, o que é? É a pessoa que vai até você, aonde você está, e fala a verdade de Jesus Cristo para você. É a pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela. Certo? E o Senhor Deus abençoa você. Ele abre as portas para você. Ele quadriplica aquilo que você quer. Ele quadriplica em bênçãos. Ele transforma a tua vida. Ele te renova as suas forças. Você você fica assim abismado, assim, você fica surpreendido com as bênçãos do Senhor em sua vida. Sabe, assim, aqui o Obed-edom, a casa dele, os negócios dele, a família dele foi abençoada de uma maneira assim que ele foi de vento a polpa, certo? Ele foi ricamente abençoado, tanto com bens materiais, quanto a palavra do Senhor Jesus Cristo na vida dele, certo? Por quê? Por causa do medo de um homem, às vezes, quando que fica com medo de um homem, às vezes ele pega e não quer e leva para outro lugar, e aquela pessoa aceita. E o que aconteceu? Depois de 3 meses, Davi ficou sabendo das bênçãos do Senhor na vida de Obed-edom e foi buscar a arca para levar na casa dele.
certo? Mas Obed-edom foi abençoado de geração em geração. Em pouco tempo que ele deu ouvido à palavra do Senhor Jesus Cristo, deixou a palavra dele entrar na sua vida, na sua família, e foi muito quadruplicadamente abençoado. Ele foi muito abençoado, Obed-edom. Ele foi abençoado, certo? E para você, quando você quer saber as escrituras que você quer entender, você tem que ir até as fronteiras, certo? Você tem que deixar a pessoa falar para você, sabe? E aqui a gente vê de algumas maneiras, os 14 versículos do capítulo 13, algumas maneiras de ensinar o que é as fronteiras. Existe certo limite também em nossas vidas para algumas coisas. Existem coisas limitadas, existem pessoas que querem passar das fronteiras, que querem fazer de você gato sapato, que querem abusar de você de uma forma assim mentirosa, grosseiramente, com palavras e com perseguição. São pessoas que querem invadir, sabe, a privacidade tua, que querem fazer você se desnortear na presença do Senhor Jesus Cristo, que querem de qualquer maneira destruir a vida sua. Mas se você estiver firme nas rochas, se você acreditar em Jesus, se você colocar a sua vida na presença de Jesus Cristo e deixar ele entrar em primeiro lugar da sua vida, ele mais vai te abençoar. Porque aquele mal, ele bate em você e volta. É como uma raquetada numa bolinha de tênis, que você bate na parede, a bolinha vem e você bate de novo. O mal ele rebate e volta para a pessoa. Certo? Então assim, receba a palavra do Senhor Jesus Cristo como Obed-edom recebeu na sua casa, na vida dele. Sabe, o que é a arca? Aquela vez que ele recebeu, se nós trazer para os dias de hoje, é a pessoa que foi até onde ele está, falou de Jesus Cristo, ele acreditou, deixou a pessoa ficar na casa dele ali, sabe, ele recebeu a pessoa na casa dele ali e foi abençoado. E é isso que você tem que você tem que fazer para os dias de hoje. Receber a palavra em sua vida, porque você está recebendo o Espírito Santo de Deus. É a arca de Deus dentro de você, é o Espírito Santo. Certo? É a pessoa que quer colocar algo valioso em seu coração, em sua vida, para que você seja abençoado, sua família seja abençoada, as suas gerações sejam abençoadas. A arca da aliança nos dias de hoje é a palavra de Deus, sabe, que a pessoa de bem quer colocar na sua vida para que você possa entender, para que você possa receber, para que você seja abençoado. Certo? Você e a sua casa, para que o inimigo bata em retirada e não venha a enganar. Porque o que mais tem por aí são pessoas querendo enganar, pessoas perseguidoras, pessoas que querem escarnecer, que querem debochar, que querem perseguir da pessoa que tem a arca de Deus dentro da vida dela, que hoje é o Espírito Santo de Deus. Aqui o Obed-edom recebeu a arca, mas para os dias de hoje, na sua casa, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é o conhecimento da sã doutrina em sua casa. Sabe, é a pessoa de bem que quer enriquecer você de coisas mais valiosas ainda do que você já tem, que é a palavra de Deus, que é o conhecimento da palavra de Deus, para que você vá morar nos céus com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Porque se você ficar com medo, o que vai acontecer? Vai passar para outra pessoa. Você vai perder a bênção. Aquela pessoa vai ser abençoada. Então assim, não persiga uma pessoa. Porque a pessoa ela é abençoada na palavra de Deus. Deus protege. A pessoa é rica do conhecimento. E a pessoa outra que persegue você, que quer estender a mão contra você, ela fica furiosa. Ela morre espiritualmente. A morte de Uzá aqui nas escrituras que a gente vê, que ele leva a mão até a arca aqui a arca do Senhor. Sabe, é a morte espiritual que a pessoa estende contra você com mentira, com perseguição, com engano, com fofoca, com um monte de coisa. Sabe, então assim, não estenda a mão para uma pessoa, certo? Nem tudo você é obrigado a suportar. Isso eu digo para você, não adianta, você tem que ir falar e colocar as coisas claras, dizer, ó, fica no teu canto, fica na tua. Não atrapalhe. Tem coisas que você tem que falar, você tem que dizer, não adianta. Certo? Você não é obrigado a suportar tudo, porque até Jesus pegou um Zoradaque e expulsou aquelas pessoas do templo onde não estavam fazendo o que é certo.
E para os dias de hoje, é as pessoas que usam os templos para se enriquecer, para enganar, para fazer as pessoas acreditar. Então, não deixamos nós cair nessa armadilha, mas que nós temos a arca, que é o Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações, para que possamos ser abençoados. Um abençoa o outro com palavras, com seriedade e com verdade. Falando a verdade, sendo sincero. Não existe maior bênção na vida de uma pessoa, não existe maior confiança na vida de uma pessoa falando a verdade, falando a sinceridade. Se dá para fazer, faz. Se não dá para fazer, fala, não vou conseguir fazer, eu preciso de ajuda. Mas não estenda a mão, não se reúna para estender a mão para uma pessoa. Sabe? Porque a pessoa é protegida para o Senhor. Sabe? Porque nas escrituras diz que, se possível, Satanás enganaria até os escolhidos. Sabe? Você tem que ser escolhido. Nas escrituras diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. É que nem você tem uma empresa. Você tem ali 100 currículos para preencher, certo? Mas você só precisa de 10 funcionários. Então, assim, muitos vão preencher os currículos, mas só 10 vão ser escolhidos para trabalhar na sua empresa. É por isso que eu digo, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então procure ser uma pessoa escolhida, não uma pessoa chamada para perseguir, para atrapalhar aquilo que Jesus tem na vida de uma pessoa para as outras pessoas. Certo? Aqui, quando Osá levou a mão na arca, é a pessoa que leva a mão no escolhido do Senhor. Temos que tomar cuidado. Às vezes a pessoa pensa que o outro está meio desequilibrado, meio mal, mas não está. Porque tem Deus, tem Jesus Cristo do lado para proteger a pessoa. E a pessoa acaba morrendo. O que é a morte? É a morte espiritual. É a pessoa que não vigia, a pessoa que não se cuida. E nós não devemos de ficar atrás dessas pessoas. Temos que ser vigilantes. Não dar conversa alheia para o inimigo. Certo? Não deixar o inimigo vir querer perseguir, falar e mentir. Temos que tomar peito, tomar coragem e dizer, olha, eu não sou obrigado a suportar você, não sou obrigado a suportar as tuas mentiras, as tuas perseguições. Tome jeito. Pegue, crie vergonha na cara de homem e vá para a igreja com a tua família, com a tua mulher e com teus filhos. Pare de fazer isso que é errado. Temos o direito de falar, certo? Temos toda a liberdade para ensinar a pessoa, como está aqui nas escrituras. Se vocês verem, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Não deixe ninguém tirar o Espírito Santo da sua vida. Aqui a gente vê que é a arca. Sabe que a Davi estava querendo levar para a casa dele, para a cidade dele. Mas ele temeu e levou para Obed-edom. Então assim, não tema, não tenha medo como Davi teve de falar de Jesus para as pessoas, para que outras pessoas falem. Não perca a bênção, não perca a oportunidade. Vá até a fronteira, fale o que é certo. O que é a fronteira? A fronteira é você chegar ali, assim você se posicionar para a pessoa e falar a verdade. Não vá além das fronteiras, não fale além daquilo que é para ser. Fale a verdade, a sinceridade. Não minta uma pessoa e não engane uma pessoa, que você está passando além das fronteiras. Certo? Então, não seja como Davi, não fique com medo. Seja uma pessoa corajosa. Seja uma pessoa firme. Uma pessoa sincera na verdade. Porque o Senhor abençoa. E eu acredito que o Senhor abre as portas e o Senhor Jesus Cristo abençoa cada pessoa. Eu acredito. Eu sou uma pessoa que acredito. Você tem que se firmar na rocha do acreditamento, na fé, na caridade, se afirmar em Jesus, se afirmar em Deus, se afirmar no Espírito Santo de Deus, no fruto do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo e deixar a palavra do conhecimento da verdade chegar em sua vida, para que você seja tão abençoado quanto Obed-edom foi. Para que a palavra não caia por terra de sua vida, mas que o inimigo compreenda, entenda e bata retirada. Porque o inimigo ele vem até você, tenta você, depois ele sai por um certo tempo, quando você vê ele volta. Então tem que estar sempre protegido, tem que estar sempre se informando das escrituras, sempre examinar as escrituras. Se você vê aqui, você vai ver que eu estou falando a verdade. Aí o que acontece? Você reúne as pessoas e você dá um testemunho em cima daquele mal que tentaram falar para você, fazer para você. Você fala em bênçãos, ao contrário, você ensina a pessoa ela passa vergonha, o inimigo lhe passa vergonha. Satanás foi até Jesus Cristo para querer tentá-lo 3 vezes, e o que aconteceu? Passou vergonha, caiu por terra.
certo? Quis usar ali quis usar de coisas astutas para o Jesus, com coisas levianas para ele, e foi aonde ele caiu por terra. Porque pessoas assim não tem nada para lhe oferecer, não tem nada para lhe dar, a não ser a maldade dela fazer você acreditar. Você tem que repreender a maldade, certo? Não seja uma pessoa covarde, seja uma pessoa que fale de Jesus Cristo, que fale a verdade, que fale a sinceridade. Tem que ser uma pessoa firme, uma pessoa segura na verdade. Você tem que guardar a fé. O que é guardar a fé? É falar a verdade. Você tem que falar a verdade, que quanto mais você falar a verdade, mais o inimigo se enfurece, mais você combate contra ele, mais ele cai por terra. Ele sapateia ao redor de você. Então assim, não deixe o inimigo pisar em você. Fale a verdade que Satanás ele se afasta de sua vida. Ele fica sem saída, ele não sabe o que fazer. Ele fica no mato sem cachorro, como se diz, certo? Então assim, não dê ouvidos a pessoas. Siga Jesus Cristo, faça como Jesus Cristo quer que faça, certo? Sempre quando a pessoa vier falar alguma coisa para você, dá uma resposta ao contrário daquilo que ela fala, falando de mal. Se vê que é algo bom, apoie, incentive, sabe? Dê sempre um voto de confiança para a pessoa, tem que acreditar. Certo? Eu acredito. Eu peço que em nome de Jesus Cristo, nessa quinta-feira, nessa tarde, vocês sejam abençoados. Assim como Obed-Edom foi abençoado com a Arca da Aliança, com tudo que ele não tinha, ele teve, com bens materiais, com pessoas, com entendimento, com tudo. Foi curado de doença, enfermidade, porque ele recebeu. Ele se alegrou, ele não acreditou que Davi levou para ele, entregou. Daqui diz, relata aqui que Davi entregou. Ó, a arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obed-Edom na sua casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-Edom com tudo que lhe pertencia. Tudo que era do Senhor, o Senhor abençoou Obed-Edom. Por quê? Porque Davi, olha só, Davi não acolheu a arca em sua casa. Ele não acolheu, ele não levou. Ele não acreditou na palavra do Senhor Jesus Cristo, ele não deu confiança, ele deixou cair por terra. Mas depois ele foi lá e pegou, acreditou. Faça você mesmo, receba a palavra do Senhor Jesus Cristo, não deixe cair por terra, acredite. Não seja covarde, acolha a palavra do Senhor em sua vida. Aqui diz que Davi não acolheu em sua casa a Arca da Aliança. O que é a casa? É a pessoa, é o coração da pessoa. Acolha a palavra do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Receba Jesus em sua vida que você vai ter mais do que você pensa. Pode acreditar, você vai ter mais do que você imagina, mas você tem que acreditar, tá bom? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, você acolha a palavra do Senhor, você receba ela como Obed-Edom recebeu a Arca da Aliança em sua casa. Que aqui nos relata isso. Naquele tempo era a Arca da Aliança na casa dele, mas hoje o que é a casa? É a pessoa, é o Espírito Santo. É Jesus Cristo, é a palavra de Deus em sua vida. Certo? Que Deus abençoe você nessa tarde, que Deus abençoe a tua empresa, que Deus abençoe a sua família, que Deus, assim, que você seja uma pessoa próspera, assim na vida, não só com coisas materiais, mas com curas, com bênçãos, com libertação, com o conhecimento da palavra. Nas curas, que te abra o entendimento, os seus olhos, o seu coração, e você seja uma pessoa mais assim rica, assim em conhecimento na palavra, que você possa imaginar que o Senhor sempre a abençoa. Mas tem que acreditar. Você tem que acreditar em Jesus. Se afirme nas rochas, se afirme no teu único Deus, no teu único Senhor, no Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, no fruto do Espírito Santo. Que mais do que você imagina você vai ter. Tem que acreditar. Eu peço que em nome de Jesus Cristo, todas as famílias sejam abençoadas, assim como eu quero que a minha família, os meus filhos, meus netos, todos eles sejam abençoados, da mesma forma eu quero para vocês. Certo? Eu seria uma pessoa hipócrita se pedisse para Deus abençoar minha família e ficasse meio assim com vocês. Não, eu peço para Deus abençoar a minha família verdadeiramente, da mesma forma abençoar cada família. Tem que ser abençoado no conhecimento da palavra. Temos que falar a verdade uns para com os outros, na sinceridade, na alegria da palavra. Porque o Senhor Deus, Ele nos abençoa e Ele ama aquele a quem Ele
Segue o Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe você nessa tarde, aonde você estiver, assim, em nome de Jesus Cristo. Mas você tem que acreditar em Jesus. Fica firme que as portas vão se abrir. Certo? Tudo na vida se resolve com amizade, com conversa, com um bom testemunho, com obras de bens, com pessoas de bens. Acredite, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe sempre você, tá bom? Eu acredito e creio na mudança na vida de corações transformados, assim como Obed-edom foi transformado.